E quando a gente pisca, dia quarta-feira, dia de quarta séries aqui no canal Ler Até Amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, bebês, o negócio é o seguinte, hoje eu já tô gravando aqui, tá? Já consegui fazer a minha mudança, então aqui é o cantinho que agora a gente vai começar a fazer os vídeos, então eu já peço desde já, perdoem qualquer eco que possa acontecer, porque na verdade a gente só conseguiu montar esse pedaço aí do estúdio, entendeu? Falta muita coisa e ainda tem eco, então eu espero que o vídeo fique bom. E depois eu vou contar tudo pra vocês no vlog lá no canal pessoal, onde agora eu vou voltar a postar vlogs pra vocês. Hoje eu decidi pegar o dia basicamente inteiro pra fazer uma série que vocês esperam muito, que é a série The Keepers. É uma série, assim, muito densa, uma série com muitos episódios, porque são 7 episódios muito longos, dá mais de 7 horas de série, muita informação, então eu espero que corra tudo bem e que eu consiga passar pra vocês o maior número de informação possível. Vou tentar passar para vocês de uma forma onde tenha de fato, né, todas as informações necessárias, mas que ao mesmo tempo a gente não fique rodando, circulando muito no mesmo assunto e também de uma forma um pouco mais linear, para que a gente consiga ter ali uma linha de raciocínio, mas que não fique exatamente igual à série. Então isso também é bem importante de deixar pautado para vocês, tá bom? Isso é uma série, gente, que fala sobre ecos do passado, como grandes instituições acabam acobertando, se acobertando e muitas vezes, mas muitas vezes mesmo prejudicando diversas pessoas. E nós estamos falando aqui nesse caso da Arquidiocese de Baltimore. Aproveita, já deixa aquele like logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Se não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, que também ajuda bastante essa família a crescer. Agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Ô, delícia, adoro fazer isso. Penny, Jack, vinheta. Esse documentário, ele não é um documentário novo, ele é um documentário, talvez, acho que o segundo documentário criminal que a Netflix já fez, então ele está disponível na Netflix em 7 episódios, e na verdade ele se inicia, de fato, com 2 mulheres na casa dos seus 60 anos de idade, que tinham sido alunas de uma freira chamada Kathleen Sesnick. A Kathleen Sesnick era uma mulher de 26 anos que dava aula numa escola chamada Archbishop Hill, em Baltimore. Mas para a gente de fato entender qual é a importância desse colégio na vida dessas jovens e também a importância do colégio para a comunidade, a gente tem que entender a comunidade de Baltimore, porque senão nada vai fazer sentido. Nós estamos falando de uma comunidade nos anos 60 que era basicamente católica, assim, quase todo mundo era católico e tudo ali era católico. Então você trabalhava para católicos, os mercados eram de pessoas católicas, as coisas que você fazia eram católicas, reuniões eram católicas, as pessoas não perdiam a missa da igreja católica, então tudo ali era voltado para a parte católica. Então, com esse grande movimento e crescimento e tendo encontrado em Baltimore um bom lugar ali para se criar várias estruturas católicas, o colégio Archbishop Hill, que era um colégio ali, vamos chamar, antigamente chamava-se de colegial, depois, né, segundo grau, enfim, né, depois ensino médio, mas era uma escola ali para meninas e era uma escola que quem tomava conta eram padres e quem ensinava, normalmente que eram os professores, eram freiras. Era uma escola até razoavelmente antiga e as freiras, na sua maioria, as freiras de Notre Dame, elas já eram um pouco mais idosas, mas não era o caso da freira Cat, tá? A partir de agora eu vou chamar ela de irmã Cat, para ficar assim um pouco mais simples aqui, tá? A irmã Cat era uma mulher cheia de vida, mas cheia de vida mesmo, uma mulher muito bonita, mas muito bonita, que simplesmente decidiu participar de um experimento. Ela teria entrado num grande movimento, porque parece que nessa época existia ali uma grande apelação, pelo que eu vi né, nas coisas que foram passando na série, existe um apelo muito grande para fazer com que as garotas, fazer com que as meninas se interessassem em se tornar freiras e os homens se tornarem padres, tá? Talvez aí para aumentar o contingente da Igreja Católica, quem é que sabe, tá? Só que existiam muitas coisas sim que chamavam a atenção e fazia nascer nas pessoas que estavam sempre na igreja a vontade de se tornar uma freira. E isso aconteceu muito cedo na vida da irmã Cat. A irmã Cat participou de basicamente tudo da igreja e desde cedo ela sabia que ela queria ser uma freira. Então, em um determinado momento da vida dela, ela começou ali, ela fez alguns votos. Primeiro você passa por um processo onde você precisa ficar em silêncio
Só que ela era uma pessoa extremamente assim comunicativa e uma pessoa que se importava com os outros, com muito amor no coração dela, pelo menos é assim que ela é relatada por todas as pessoas desse documentário, tá? Mas realmente todas as pessoas mesmo. E ela era uma pessoa muito pura. Então, ela entra, né, para essa ordem aí das Irmãs de Notre Dame e eles precisavam muitas vezes fazer votos de silêncio. Ela era uma pessoa assim que seguia à risca todas as regras, mas seguia mesmo. Só que ela tentava desenvolver um papel de professora. Ela já tinha feito ali alguma formação, ela tinha formação no caso ali na língua inglesa, então ela queria ser professora, e isso era uma coisa um pouco complicada. Normalmente as freiras elas não saíam ali dos conventos naquela época. Só que aí o que eles fazem? Eles decidem deixar com que ela faça ali um experimento de morar fora do convento. Então é basicamente aí nessa época, né, que os padres e as freiras nem sempre moravam ali em conventos ou em casas paroquiais e etc. Então a irmã, né, a irmã Cesnik, a irmã Cat, ela vai juntamente com uma amiga, a irmã Russell, ambas freiras, né, dessa ordem de Notre Dame, elas decidem então interagir com o mundo. Então elas vão participar, por exemplo, de aulas em escola pública, porque elas precisam saber o que está acontecendo na vida dos jovens para que elas possam educar jovens. E elas, dentro ali dos muros do convento, elas não conseguiriam dizer de fato o que passava na cabeça dessas pessoas e o que essas pessoas precisavam, de repente, ali de ajuda ou aconselhamento. Então, isso foi um experimento que deu muito certo. Então, ela ficou ali um tempo dando aulas em escolas públicas, até que um dia ela é destinada para uma escola que fazia parte da Arquidiocese de Baltimore, que era então essa escola Archbishop Kew. Essa escola, que era uma escola para garotas, normalmente tinham freiras ali muito antigas, né? Algumas pessoas ali falam, olha, essas freiras às vezes foram professores ali do meu pai, do meu avô, tinham ali quase 100 anos, então aquela coisa bem engessada. Quando a irmã Cat chega, então, no primeiro ano do colégio ali, de muitas garotas que estavam começando ali no primeiro ano e que tiveram a sorte, porque era assim, os pais, eles viviam para ver a primeira comunhão da filha e depois, né, os meninos se tornando coroinhas, então aquela coisa, aquele sonho católico e aquela coisa toda. Então, você recebeu uma carta que você foi aceito para fazer ali o seu ensino médio na escola Archbishop Kew era quase um status ali em meio àquela comunidade. Então, receber de fato essa carta, às vezes até era necessário ali um certo esforço por parte dos pais. Então as meninas que conseguiam sempre estavam extremamente felizes e se sentindo assim muito capazes mesmo. E é nesse momento, nessa escola, então quando elas iniciam ali, né, as suas aulas, é que elas conhecem a irmã Cat, que era uma professora então de inglês que ensinava de uma forma totalmente diferente. Ela mostrava e ela queria passar sentimentos que muitas vezes talvez ela pudesse não viver, mas ela sabia que para garotas que iriam ter uma vida aí pela frente, o mundo pela frente, era extremamente importante, como coisas sobre o amor, como coisas sobre até mesmo romantismo. Então, por exemplo, ela leu A Letra Escarlate com as alunas, ela fez Romeu e Julieta ficar extremamente interessante e muito mais ali acessível às alunas. Então, todas as alunas passaram também a ter uma grande amizade e enxergavam a irmã Cat como se fosse uma irmã mais velha. A irmã Cat era muito jovem, nessa época ela estava com seus 25 já, né, chegando aos seus 26 anos de idade, então era uma idade muito próxima das meninas e ela basicamente participava de tudo. Ela tocava violão com as meninas, ela fazia quase tudo com as meninas, então ela tinha o carinho ali, né, garantido com as meninas, e as meninas passaram a se abrir muito com ela, falar sobre as vidas, as dúvidas, as coisas que passavam. Só que essa escola não era perfeita e muitas pessoas, talvez incluindo a irmã Cat, elas não sabiam que elas estavam caindo, na verdade, numa porta basicamente do inferno, porque era justamente o que a Archbishop Kew era, tá? Essa escola era um lugar onde tinha dentro dois predadores de longa data e da pior espécie. E nós estamos falando do padre Magnus e também do padre Meskel. E aí eu já vou contar para vocês quem são esses padres. Padre Magnus não foi muito explorado dentro do documentário, até porque o padre Magnus ele falece assim antes das coisas começarem a pegar, que vai ser ali por volta de 1992. Então eles se aprofundam muito mais na pessoa também mais atuante
relevante, né, nessas coisas que se seguirão, que será então o Padre Meskel. O Padre Meskel, ele tinha uma história interessante, beirando ali o bizarro, tá? Ele era um padre que teria vindo da Irlanda, e a mãe dele, por exemplo, sempre incentivou ele a se tornar um padre. Depois eles acabam saindo de lá, ele vai para os Estados Unidos e ele começa a se preparar muito cedo. Então ele era criança e a mãe dele, ao invés de costurar fantasias ou roupinhas ali no fim de semana para ele brincar com os meninos de bola ou de qualquer outra coisa, ela simplesmente costurava roupas como roupas de padre, e ele ali criança brincava com os amigos dele de fazer missas, e a mãe dele comprava biscoitos redondos e brancos para que pudessem ali servir de hóstia. Então essa era a brincadeira do garoto, tá? Isso é muito Norman Bates, eu achei assim muito esquisito, mas ele cresceu desse jeito e com 15 anos de idade ele já estava ali se preparando, né? Ele já era um padre em treinamento, então ele foi ali um dos padres mais jovens ali a ser ordenado mesmo, a entrar para a ordem, né? Ser ordenado um padre, que é quando a pessoa faz os seus votos e tudo mais. Entrando então uma vez, né, fazendo parte ali de toda aquela arquidiocese, de todo aquele sistema católico, ele começa então a sua vida toda na parte de educação. Então ele começa, por exemplo, a trabalhar com escoteiros, ele também vai ser professor em algumas escolas, conselheiro, professor de religião, entre outras coisas. Depois ele vai se especializando, se tornando ali um psicólogo, então ele também podia atuar ali como um orientador, entre outras coisas. O que talvez ele não tenha feito nenhum tipo de curso era para ser um abusador, e era justamente isso que ele era. E quando a gente inicia essa série, dá muito a entender que foram só mulheres, mas na verdade começaram com garotos. Começou bem no início, quando ele trabalhou numa escola chamada San Clemente, e antes disso também quando ele trabalhou ali com os escoteiros. Então a coisa era muito complexa, e ele era um cara extremamente assim problemático, um cara que precisava de ajuda psiquiátrica séria e muito sinceramente da cadeia, mas obviamente isso não vai acontecer. E no dia 7 de novembro de 1969 o que vai acontecer é que por algum motivo a irmã vai precisar sair para comprar um presente em um shopping ali que tinha acabado de ser inaugurado, e ela precisava desse presente porque a irmã mais nova dela se casaria, então ela queria mandar um presente para a irmã dela e era o dia do pagamento dela, tá? Depois eles vão descobrir isso porque o dinheiro do salário dela foi sacado, então isso é uma coisa que ficou ali mais pro final da série, mas eu já tô adiantando para vocês. Então ela dirige até esse local para tentar encontrar um presente, só que acontece que ela sai por volta ali das 7 horas da noite, compra um pouco de comida, eles gostavam de um tipo de rolinho recheado para comer, ela compra esses rolinhos, depois ela vai comprar o presente, acontece que ela não volta. Quando ela não volta, uma coisa muito estranha acontece. A irmã Russell, ao invés de ligar para a polícia para avisar que já eram 11 horas da noite e que a irmã não tinha voltado para casa, lembrando, era 1969, a polícia teria ido até o local, ela liga para um padre, o padre Jerry. O padre Jerry era um grande amigo da irmã Cat e também, pelo que eu entendi ali, da irmã Russell, tá? Então Jerry chega junto com um amigo dele, eles teriam ido ao cinema, depois do cinema eles teriam voltado para a casa paroquial, quando a Russell liga dizendo que a Cat não voltou para casa. Então ambos os padres teriam ido até a casa da Russell e da Cat para ver se conseguiam encontrar alguma coisa. Quando chegaram na casa então das freiras, o padre Jerry teria feito como se fosse ali, né, uma oração, acho que chama Eucaristia, gente. Eu juro que eu não sei o termo correto, tá? Mas é como se fosse ali uma oração. Teriam dividido o pão e deixado a fatia do pão, que seria da Cat, ali esperando para que a Cat voltasse. E em oração começaram ali a pedir para que nada de mal acontecesse com a Cat. Depois disso, então, o padre Jerry decide chamar a polícia. A questão é que quando a polícia chega, a polícia apenas preenche ali rapidamente um formulário e coloca a irmã Cat como desaparecida. Isso teria deixado o Jerry e a Russell e o Pete totalmente assim, né, preocupados. Então eles decidem começar a dar uma volta pela região para ver se conseguiam encontrar a Cat em algum lugar. Só que o que eles vão encontrar é o carro dela numa posição extremamente irregular ali numa via, e nesse carro tinha muita lama, muita folha, tinha muita coisa ali, e estranhamente aquele carro foi colocado naquele local
para ser encontrado, gente. Era como se fosse assim um cruzamento, não era para aquele carro estar ali, tá? Qualquer pessoa que olhasse aquele carro simplesmente ia virar e ia dizer, gente, tem que chamar alguém, um guincho, alguma coisa para tirar esse carro daqui, porque assim, esse carro tá irregular, não dá para outras pessoas passarem, e era muito próximo ao apartamento, então era de fato para que fosse encontrado. Quando a polícia chega, eles removem o veículo do lugar, começam a olhar as folhas, a sujeira, mas nada muito sério é resolvido. Até que 3 dias depois, ainda com a irmã desaparecida, tá? Com a irmã Cat desaparecida, desaparece uma outra jovem que morava a 5,3 quilômetros da casa da irmã Cat, que era uma moça chamada Joyce Malek. A Joyce Malek, ela tinha 20 anos de idade, ela era então 6 anos mais nova do que, né, a irmã Cat, e ela teria saído para fazer a mesma coisa, teria saído para fazer compras e não teria voltado mais. E o carro dela, estranhamente, teria sido parado na mesma posição para ser encontrado também, ali próximo à casa dela, que ficava ali um pouco mais distante, porém, né, as pessoas rapidamente perceberam que era para aquele carro ser encontrado. As buscas então começam, tá? As buscas ficam ali um pouco mais intensas, porém pouquíssimas pessoas conheciam a mata da região e também tinha um rio na época. Então, com alguns dias ali, cães farejadores e o que eles tinham de disponível, que não era muita coisa, eles conseguem encontrar então a Joyce Malek. Mas de jeito nenhum eles estavam conseguindo encontrar a irmã Cat, e isso começou a deixar todo mundo extremamente nervoso. Tudo era noticiado ali, né, no rádio, e as pessoas começavam a comentar, saía nos jornais da cidade, tudo começou a ficar muito tenso, principalmente dentro do colégio. A Joyce Malek foi encontrada com os braços amarrados para trás na mata, e quem acabou encontrando foram caçadores, nem chegou a ser a polícia, e também estava ali, né, com a sua garganta cortada. Então era uma cena ali bem forte, e quem acabou tendo que fazer o reconhecimento para poder poupar os pais ali foi um dos irmãos da Joyce Malek. A Joyce Malek, ela tinha 3 irmãos, tá? 3 irmãos homens, então não precisa nem dizer que ela era ali, né, a joia da casa, era a única filha mulher da casa, então todo mundo ali ficou extremamente arrasado, e ao mesmo tempo ninguém conseguia encontrar de jeito nenhum a irmã Cat, até janeiro. E no dia 3 de janeiro de 1970, o corpo então da irmã Cat é encontrado. O corpo ele é encontrado perto ali desse, né, seria esse rio, né, que depois acho que acabou mudando de nome ou desaparecendo dessa região, não fazendo mais parte, porque no documentário eles dizem que na época existia o rio. Então, se na época existia, significa que hoje já não existe mais, talvez seja isso. Eles encontraram o corpo próximo a uma árvore e próximo também a um lixão. Então, pessoas levavam lixo para queimar nesse lugar, e eles começam a perceber ali que tinha alguma coisa errada. Também foram caçadores que encontraram a irmã, e ela estava, sim, com as mãos amarradas para trás, estava com a parte de cima, né, sem a blusa, e também com a sua saia levantada, caída ali, e nenhum ferimento, além de um ferimento na cabeça, mas muito forte, que chegou ali a ter um afundamento de crânio, né, que teria sido então a causa do seu falecimento, mas não encontraram balas, não encontraram pegadas, não encontraram absolutamente nada. E vamos lembrar, né, se ela sumiu em novembro, tem toda a questão da neve, do frio, então provavelmente ali já estava acontecendo um degelo. O primeiro homem que chegou lá, né, o primeiro oficial que teria chegado lá foi um homem chamado James. Quando ele encontrou a irmã Cat estava ali em condições muito preservadas, por mais que tivesse tido algum tipo de ação do tempo, o gelo teria preservado então ali o seu corpo, então ela estava em condições ali muito reconhecíveis e tudo mais. Acontece que existem muitas divergências em relação a esse encontro, mas isso vai ficar um pouco mais para frente. Ela foi sepultada e todo mundo ficou muito triste com o que aconteceu, e logo de cara foi percebido que tinha sido sim, né, uma questão de homicídio, e que tanto o caso da irmã Cat como também o caso da Joyce Malek estavam ligados. Então, obviamente, eles estavam procurando ali talvez a mesma pessoa. Acontece que a polícia de Baltimore queria, de qualquer maneira, desvincular esses dois casos e colocar tudo dentro de um acaso. Aconteceu, mas não foi a mesma pessoa, porque de repente não queriam investigar, não dava para entender no início, mas depois a gente vai entender
que é o famoso acobertamento. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, existem pessoas que não são presas e que nunca vão ser presas, porque elas são protegidas e essas pessoas, de fato, não adianta, em qualquer país elas saem ilesas. E isso acontece com padres, principalmente quando começa ali, então, né, João Paulo II entra e aí todo mundo começa a levantar várias questões, né, de padres fazendo determinadas ações e atitudes que a gente sabe que dá cadeia e que tem aquele nome, né, que começa com P que a gente não pode falar na plataforma, é que esses casos, diferente do que a gente pensa, né, que ficaram mais expostos, pelo contrário, tá? Os que eram antigos foram varridos para debaixo do tapete, tá? Então vamos tentar entender. Pouca coisa se sabia sobre o caso da irmã, tá? Se sabia que tinham então no apartamento 3 pessoas, que teria sido o Jerry, o Pete e também a irmã Russell, que não falou absolutamente nada. O Jerry tinha álibi, ele teria ido assistir um filme com um amigo, depois eles teriam jantado e depois eles teriam ido até a casa paroquial quando a Russell liga e diz então que a Cat desapareceu. Ok, tudo bem, só que aí, né, as coisas elas vão se esfriando cada vez mais. Eles dizem que estão procurando, dizem que estão investigando, começam ali a dizer que estão olhando o carro, estão olhando várias coisas, mas no fundo eles não estavam investigando absolutamente nada, nem pro lado, tá, da Joyce Malek e nem pro lado também da irmã Cat, tá? Não tinham investigado absolutamente nada. O que vai acontecer, essa reviravolta toda, começa... As investigadoras especiais são quem? São 2 ex-alunas da irmã Cat. 2 ex-alunas que eram muito apegadas com a irmã Cat e que queriam por força descobrir o que aconteceu com a irmã Cat, porque não conseguiam se conformar que aquilo nunca tinha sido investigado e que coisas nunca tinham sido levantadas. Então, depois que elas se aposentaram, criaram seus filhos, elas já eram, muitas ali já eram avós, né? A gente tá falando de 2, mas tinham sempre mais pessoas ajudando. Elas criam uma página chamada Justiça para Cat e também para Joyce Malek. Então o que aconteceu foi o seguinte, elas começaram essa página e começou a tomar uma proporção grande e começavam a entrevistar pessoas e mais pessoas, iam entrando em contato com pessoas da época, tentando entender ali o que aconteceu no caso para tentar desvendar quem de fato tirou a vida da irmã Cat e também da Joyce Malek. Elas também tinham ali quase que como se fosse uma certeza que encontrando, né, a pessoa que fez isso com a irmã Cat, encontraria a pessoa que fez aquilo também com a Joyce Malek. Quando elas começam a página, nem mesmo tá, a família da Joyce Malek estava mais viva, o pai e a mãe, só tinham os irmãos. Então os irmãos ainda pressionavam a polícia, porque assim, o tempo tinha passado, e o diferencial da Joyce Malek é que ela teria lutado. Então ficou sim material biológico nas unhas, tinham guimbas de cigarro também no carro, e o irmão perguntava, né, o Donald perguntava para eles, mas vem cá, agora existe uma coisa chamada exame de DNA, por que não foi feito um exame de DNA ainda? E ele sempre ouvia que na verdade faltava pessoal e também dinheiro para poder fazer esses exames, né, um tremendo de um absurdo, mas eles estavam anualmente perguntando sobre o caso da irmã deles que eles não conseguiam esquecer. E aí vem essas 2 mulheres incríveis, tá, que estavam ali aposentadas e começaram a fazer vários levantamentos. Então muitas pessoas começaram a entrar em contato com elas e a partir dessa página, a partir de tudo isso que foi acontecendo, pessoas começaram a entrar em contato com elas começaram a entrar em contato com o policial. Esse policial que já estava quase se aposentando consegue promover um encontro entre elas e também o James, que foi o primeiro oficial que teve no local ali depois, né, que encontraram o corpo da irmã Cat. Só que acontece que ele não fala muita coisa, porém o olhar dele entrega tudo, ele sabe muito mais do que ele está falando, ele ainda chega a levar, né, ambas essas moças aí até o local para ver se elas conseguem entender mais ou menos o que aconteceu, porém ele fica nisso e depois elas perguntam se elas conseguiriam ter acesso, se ele ainda conhece alguém, né, em algum departamento que pudesse dar para elas ali alguns relatórios e também algo sobre a autópsia, mas ele diz que não conhece ninguém, que elas teriam que ligar e pedir. Acontece que essa questão de ligar e pedir informações, mesmo que depois de um tempo elas podem se tornar públicas e você tem esse direito de pedir, né, você pode, qualquer pessoa pode pedir depois de um determinado tempo algumas informações. Os pedidos eles eram atendidos, porém
Depois que passava ali o prazo de 3 meses para a resposta, você tinha que aguardar chegar até a sua casa ou até o seu e-mail. Só que essas respostas, elas nunca vinham de fato. Elas eram respondidas, mas o material não chegava, o material bruto mesmo, não chegava na mão dessas investigadoras que começaram a fazer muita coisa e falar com muita gente. Via então essa página, elas começaram a receber relatos de várias pessoas que tinham alguma coisa a dizer. Elas falaram com uma comissária de bordo, por exemplo, que chegou a dizer que no dia, né, do desaparecimento da irmã, a irmã estava então dentro do seu carro, porque ela estava no shopping, essa comissária de bordo estava no shopping fazendo compras, quando ela percebeu que a irmã estava sentada no seu carro, né? Ela estava no carro dela, sentada como se estivesse esperando alguém. E ela disse que fez 3 idas e vindas até esse tal shopping, e a irmã permanecia dentro do carro, até que na terceira vez ela percebeu que nem o carro e nem a irmã Cat estavam mais na região. Então isso, por exemplo, era uma informação que nem a polícia tinha. E também não tinha nenhum interesse, por exemplo, em perguntar aí o que as meninas tinham encontrado, não é mesmo? Porque o que mais você vai encontrar é exatamente isso. Você vai encontrar pessoas que querem enterrar isso embaixo do tapete. Essas pessoas estão lá como um calo insuportável no pé dessas pessoas. E é justamente aí que as coisas vão começar a aparecer. É muito difícil saber o que poderia ter acontecido. A única pessoa que poderia ter alguma ideia era o Jerry, só que o Jerry disse o seguinte, que ela tinha dito para ele que tinha uma coisa muito séria para contar para ele, mas que precisava encontrar com ele mais tarde. Então ela compraria esse presente, também compraria o jantar dela e da Russell, e depois ela iria conversar com ele. Então a gente também vai ter acesso ali quase que paralelamente a um outro mundo, vamos colocar assim, tá? Porque essa é quase 2 séries em uma e ao mesmo tempo quase que um manifesto. Porque o que acontece? Nós vamos conhecer uma moça que vai se identificar como Jane Doe. A Jane Doe é uma mulher que teria sofrido no ano de 1969, ela era aluna, tá, da irmã Cat, e ela teria passado por umas situações que talvez estivesse acontecendo ali com muitas garotas do colégio. Lembra que eu falei para vocês que existiam ali 2 homens, que eram o padre Magnus e o padre Meskel? Pois bem, agora nós vamos para a parte sórdida da história. Por quê? Essa garota chamada Jane Doyle, ela era filha de um policial e ela tinha muitos irmãos, ela tinha 9 irmãos. Só que acontece que ela passou por uma situação muito difícil na vida dela, ela teria passado por um abuso que vinha do tio. Então, quando ela entra na escola Archbishop Hill, a primeira coisa que ela acha que ela tem que fazer é se confessar. Então, por diversas vezes ela teria ido até lá, não teve muita coragem, até que um dia ela foi até o confessionário e contou sobre o abuso. Quem estava ouvindo era o irmão Magnus, que teria dito para ela que precisava olhar para o rosto dela, coisa assim totalmente, né, errada. Teria que olhar, ela nessa época tinha 14 anos, teria que olhar para o rosto dela para ver se existia perdão para ela. Ela tinha acabado de contar o que aconteceu com ela e ela que precisava de perdão, então a culpa era dela. E como uma mulher experiente de 14 anos de idade, ela simplesmente acha que ela é o pior ser humano da Terra, a ponto de um padre, né, que tá lá escutando uma pessoa se confessar, ter que olhar para ela. Então tudo isso foi muito triste mesmo, e ela se sentiu extremamente culpada. O padre Magnus então diz que precisa orar, precisa, né, tomar ali enfim, precisa que, né, que Deus fale com ele. Eu dificilmente vou usar o nome de Deus aqui, mas que Deus precisava falar com ele para ver se ela teria salvação. Então olha o tamanho da pressão em cima de uma garota de 14 anos de idade. Depois disso, ele simplesmente deu uma solução muito interessante para ela. A partir de hoje, tanto eu como o Meskel, né, o outro padre que trabalhava então na escola, que ficava ali na escola, numa sala que era quase no fundo do colégio, dando então as suas, né, ali todos os seus aconselhamentos, eles iriam então trabalhar na salvação dela, né, chamando o próprio sêmen de, enfim, resultado do Espírito Santo. Eles começaram, não precisa nem dizer o que, né? Eles começaram a abusar dela e obviamente faziam isso o tempo todo. E às vezes ela estava em sala de aula quando ela era convocada pelo alto-falante da escola para ir até a sala do Meskel. Só que o Meskel, ele foi fazendo dela exatamente o brinquedo. Se ele estivesse com raiva,
Era assim que ele acabava tocando inapropriadamente, né, nela. Vocês sabem do que eu tô falando, eu não vou ficar, isso aqui é muito nojento para ficar falando toda hora. E ele simplesmente dizia que era por ali que ela ia receber o Espírito Santo. Então ele pegava aquele, né, o seu sêmen, e ele marcava ali a testa dela com uma cruz e dizia: receba o Espírito Santo. E dizia que sabia que ela odiava tanto aquilo, porque ele fazia questão de machucar muito ela, fazendo isso em diversas posições diferentes e muito dolorosas, e muitas vezes com os dois padres ao mesmo tempo. Porque afinal de contas, né, barbaridade era pouco, então eles iam ficando cada vez piores. E essa menina sofreu, mas sofreu muito na mão desses dois padres por muitos anos, até que a coisa começou a ir para um outro nível. Eles começaram também a trazer outras pessoas, políticos, policiais, outros homens, outros padres, e todos ao mesmo tempo usando a Jane Doyle. Jane Doyle não podia, deixar essa história vazar, porque o pai dela era um policial e, pasmem, o Maskell, ele era mais um policial do que de fato um padre, porque ele era o capelão da polícia de Baltimore, da polícia de Maryland, da polícia ao redor ali. Então ele era totalmente envolvido com todos os policiais que você pode imaginar na sua cabeça nesse momento. Então ele sabia que ele era protegido. Então o que acontece? Ele também tinha um irmão que era da polícia, então ele tinha toda a proteção para fazer todas as barbaridades que ele fazia dentro desse colégio. E obviamente, né, ele levava também os amigos para se divertir também com a menina, e era sempre com ela, até que um dia ele chegou a dizer para um policial que teria, né, descarregado primeiro ali várias balas e dito que se ela não calasse a boca e algum dia contasse alguma coisa, ele não colocaria tudo lá dentro, mas ele colocaria aquelas balas dentro da cabeça dela. Então, obviamente, né, ele fez tudo o que ele quis e que ele imaginou, com pessoas assistindo, com pessoas participando, e essa menina apenas calada, cedendo. Até que um dia, simplesmente, ela percebeu que a coisa estava ficando extremamente ali pesada. Ela saía machucada, ela saía suja e voltava para a sala de aula em silêncio. Ela nunca abriu a boca para falar nada, porque afinal de contas o pai dela era policial. Se o pai dela descobrisse que uma coisa dela estava acontecendo, a culpa ia cair, né, na cabecinha dela. O padre fez ela acreditar que a culpa cairia totalmente em cima dela, e muito sinceramente eu não duvido. E a questão é o seguinte: isso foi acontecendo, não um ano, mas 2. Até que no segundo ano, né, chegou a um ponto que simplesmente policiais sentavam ali para usá-la, muitas vezes ao mesmo tempo, e simplesmente o padre Maskell teria então dito o seguinte: é melhor vocês irem devagar, porque a família dela é muito fértil. Ele estava dizendo que a mãe dela tinha muitos filhos e que eles poderiam acabar engravidando ela, então era para eles tomarem cuidado com o final, né? Enfim, com o resultado final daquela imundice. A questão é que foram fazendo isso com a menina, tá? Num grau e num nível que teve uma hora que a irmã Cat começou a perceber que tinha uma movimentação estranha para o lado dessa menina. Ela encontrava várias vezes, né, a Jane andando a esmo pelo colégio, sem saber nem que sala entrar, porque estava atordoada, e aí ela simplesmente ia lá e ajudava, até que um dia ela foi e fez a pergunta se estava acontecendo alguma coisa na sala do Maskell. E ela disse que estava recebendo aconselhamento, porque foi isso que eles disseram para, enfim, ela falar sempre. Ela disse: mas você não precisa de aconselhamento. Ela disse: mas eles acham que eu preciso, então eu preciso ir até lá, porque eu não vou ousar desobedecer ao Maskell. E ela disse: tudo bem. Então, quando o Maskell mandou chamar ela em um determinado momento, a irmã Cat foi atrás. E antes da barbárie começar, a irmã Cat abriu a porta e mandou a Jane voltar para a sala de aula. E depois disso, eles deram um tempo. Ela teria naquele dia perguntado para a menina, né, perguntado para a Jane se algo inapropriado estava acontecendo, e a Jane confirmou. Também existiam muitas desconfianças de outras, tá? Outras alunas que estavam sofrendo pela mesma coisa, e eles eram espertos. Normalmente eles pegavam garotas que estavam ali com algum tipo de problema ou que tinham também
um passado ali sensível com essa questão ali de ter passado por essa situação na mão de algum parente, alguma coisa assim, talvez por ser mais fácil na cabeça deles de ser desacreditada, né, essa pessoa, ou ter ali a sua moral colocada abaixo, porque elas não seriam, no caso, mais virgens, né, seria mais ou menos isso. Então talvez eles escolhessem essas garotas a dedo, e a questão é que isso foi acontecendo. Inclusive, depois uma outra mulher chamada Jane Hall, sim, é Jane Doyle e Jane Hall, tá? Ambas escolheram esse nome, não é o nome delas, são nomes fictícios, porque elas queriam fazer algo que não fosse ali, que não expusesse a família delas, né? Era tudo muito delicado. Ela diz que ela entra nesse colégio e ela vinha de uma família muito abastada e a mãe dela acabou revirando as coisas dela e acabou encontrando erva. E ela queria ser hippie naquela época, né? Era os anos 70. E então, quando a mãe dela encontrou isso, ela chegou no colégio, ela também era aluna do Archbishop, e ela chegou pro Padre Meskel e disse, né, contou tudo o que aconteceu, e o Padre Meskel disse que ia cuidar disso, aconselhar ela. E foi a primeira vez que aconteceu então com essa aluna, com a Jane Hall. Acontece que com a Jane Hall foi acontecendo e cada vez que ele fazia isso com ela, ele chegava e dizia para a mãe que estava tudo bem, que ela estava melhorando, mas que ela precisava continuar. Então, ou ela era castigada em casa, ou ela acabava passando por aquilo na mão do padre. E ela não sabia o que dizer, porque ele foi fazendo da seguinte maneira com a Jane Hall. Ele foi desacreditando ela psiquiatricamente. Então ele começou dizendo que precisava levá-la a um médico, um ginecologista. Depois ele disse também que ela estava com esquizofrenia e começou a mandar tomar remédio. Então ela começou a tomar remédio. E quem acreditaria na palavra dela? Então isso foi até o dia que ela se formou. Então olha só o tamanho da pilantragem desse homem imundo. Em relação a Jane Doe, a coisa foi um pouco mais longa, porque afinal de contas ela começou tudo isso no primeiro ano e ela aguentou até o terceiro ano. Então esse dia que ela teria contado para a irmã Cat tudo o que estava acontecendo teria sido um dia antes da irmã Cat desaparecer. E isso foi uma coisa que deixou ela muito preocupada. Ela não aparecia e aí quando foi um dia, o padre teria dito para ela o seguinte, que a irmã tinha desaparecido porque ela tinha a boca muito grande. E se ela tivesse guardado com ela o que ele tinha mandado, feito o que ele tinha mandado, que era não contar para ninguém, a irmã não teria desaparecido. Então começa dessa forma. Ela fica muito nervosa, a Jane Doe fica muito nervosa quando ela não aparece. Ela passa ali por uma situação em que tudo que ela passou na mão desses dois padres bloqueou. Mas bloqueou de um jeito que assim, ela saiu do colégio, no terceiro ano ela se formou, tá? Então depois disso ela vai levando uma vida dentro da igreja também, trabalhando dentro da igreja, fazendo, né, coisas dentro da igreja, conhece o marido dela, o Mike, tem filhos, ela se casa, ela continua trabalhando, só que ela lembra, né, que aconteceram algumas coisas. Então, quando ela não lembra de tudo, mas lembra de algumas coisas, lembra que aconteceu, mas não lembra quem foram as pessoas que fizeram aquilo com ela. Então ela vai contando tudo aquilo pro marido dela, e o marido dela vai apoiando ela, vai sempre apoiar ela até o fim da vida dele. E aí um dia ela diz que na quaresma ela começou a tentar entender, porque ela foi na casa de uma amiga e ela viu ali, né, então o anuário do colégio, e foi quando ela viu a irmã Cat, uma catarse na mulher, na Jane Doe, e ela começou a ver o quanto ela amava a Cat e que ela nunca mais viu a Cat. Então ela começou a ficar muito em oração, lembrando, ela era muito católica, dá até um arrepio agora. E ela começou quase que como se fosse ali, depois da foto mesmo, ela começou a ficar muito em oração. Quando chegou a quaresma, o que ela fez foi ficar lá meditando em silêncio, né? Ela ficou muito em silêncio, ela ficou bem em silêncio, ela fez muitas orações e também ficou muito quieta. E teve um momento que ela, de fato, ela se fechou para tudo e ela tentou entender o que poderia ter acontecido com ela, e as coisas começaram a surgir na mente dela. Foi nessa hora que ela procurou, né, um anuário, e ali ela reconheceu o padre, tanto o padre Magnus como também o padre Meskel, e é nessa hora que ela descobriu então quem foram as pessoas que fizeram aquilo com ela. E mais lembranças começaram a surgir na mente dela, incluindo que a professora então dela, que era a irmã Cat, teria dito que tomaria uma providência.
Naquele dia também, né, segundo que algumas pessoas, alguns alunos ali disseram, eles teriam ido na casa, tá? Parece que um casal de alunos, um menino e uma menina, teriam ido até a casa da irmã para poder dizer que a moça estava sofrendo também a mesma coisa, até que de repente ela simplesmente percebeu que o padre Meskel e o padre Magnus pararam um carro próximo à casa dela. Porém, isso é um rumor que já não é confirmado, então eu só estou colocando aqui a título de curiosidade. Mas o caso mesmo da Jane seria levado para frente. Aí vem a pergunta, que também a Jane se fez. Será que eu estou lembrando? Será que isso é falso? Será que isso é verdadeiro? O que eu estou lembrando? Então, cada vez mais, ela foi se envolvendo, ela foi vendo as postagens das senhoras ali, sempre procurando as coisas e tentando descobrir mais pessoas, né? Pessoas que pudessem ter alguma notícia, né, da irmã Cat, e aí nesse momento ela começa a cada vez mais ter lembranças, e aí ela tem as lembranças vívidas de tudo aquilo que eu contei para vocês sobre os padres e também sobre os policiais, e também a ligação do padre Meskel também com a polícia. E é nesse momento que ela decide então procurar a arquidiocese e registrar sim ali, né, uma reclamação e também querer que o padre Meskel ele seja afastado. Por quê? Ela descobre, né, em 1992, que o padre Magnus está morto, mas o padre Meskel estava vivo, estava ativo, ele estava trabalhando em outros lugares, mas ele estava ativo, e aquilo deixou ela totalmente assim, brava e com medo que ele fizesse isso com outras pessoas. Então é nessa hora que ela simplesmente vai e começa, né, a falar com a arquidiocese. A arquidiocese pede então que ela faça ali uma redação, né, algo ali, contando tudo, com detalhes do que aconteceu com ela. Ela vai e ela leva, né, esse papel, e na frente, né, de dois homens ali, dois religiosos, e também ali uma moça que teria sido ali como se fosse uma advogada da arquidiocese, eles a obrigam a ler tudo aquilo que aconteceu com ela em detalhes, tá, na frente daqueles homens, uma coisa extremamente constrangedora. E ela também estava com um advogado, e um advogado pago pela arquidiocese. Depois que ela lê tudo aquilo e, né, tem o nome do padre Meskel, eles chegam ali, dizem para ela que de maneira nenhuma eles nunca receberam nenhuma reclamação do padre Meskel, pelo contrário, e que ela era a primeira pessoa. Como ela era a primeira pessoa, ela teria que trazer mais pessoas que sofreram isso, né, na mão do Meskel. E ela faz diferente, ela dá o nome do padre Magnus, ela vai dando o nome de pessoas que causaram esse sofrimento e não das que sofreram. Na cabeça dela, ela achava que aquilo era uma coisa tão ruim, tão traumática, que ela não podia envolver outras pessoas. Que se as pessoas quisessem procurar ajuda, as pessoas tinham que fazer por si só. Ela não podia envolver o nome de pessoas que tinham maridos, filhos, netos, e ela não podia de forma alguma fazer isso. Então ela começa ali a se recusar a fazer. O advogado da arquidiocese começa a ficar ali bravo com ela, perguntando o que ela estava pensando, o que ela estava fazendo, e é nessa hora que o marido dela diz: não, a gente vai demitir ele e a gente vai procurar um advogado, né, ali de verdade, a gente vai procurar um escritório de advocacia de verdade para poder cuidar do seu caso. É nessa hora que ela acha, sim, né, ali advogados de Maryland. Nesse momento ela faz uma reunião de família, tá? Uma reunião de família com a família dela, reúne todo mundo, a Jane, e diz que tem uma coisa para falar. E essa coisa, né, era uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque ao mesmo tempo ela contou para toda a família a questão do abuso com o tio, então foi uma coisa que todo mundo ali tomou meio que um susto, e depois o da escola, o que aconteceu na escola com os padres. E depois, do nada, ela sai, deixa todo mundo ali parado, atônito, ela vai para fora, porque ela disse que ela precisa tomar um ar, e ela começa a gritar, né, que ela teria tirado a vida da irmã Cat. Ninguém consegue entender. Uma prima dela chega próximo e diz: o que você está falando? Ela diz: fui eu. Eu tirei a vida da irmã Cat. Ninguém conseguia entender o que ela estava falando, mas ela tinha tido uma lembrança, e nessa lembrança alguém dizia para ela que o que aconteceu com a irmã Cat aconteceu porque ela abriu a boca, e era aquilo que acontecia com pessoas que abriam a boca. É uma coisa muito marcante na vida dela, e também vai ser marcante porque ela vai na delegacia.
Os advogados já estavam trabalhando, tá? Então eles decidem fazer uma coisa em família. Eles decidem simplesmente ir até o colégio, né? E falar assim, olha, a gente queria ali a relação das meninas que estudaram de tal ano a tal ano e tentam ali, né, de vários artifícios para conseguir o endereço dessas garotas, e ela manda uma mensagem anônima, eles conseguem, e ela manda um cartão anônimo dizendo o seguinte: vocês passaram, né, por isso, por abuso S, e caso você tenha passado, entre em contato com advogados, e deixou ali o número de telefone dos advogados dela. Dito e feito. Em pouquíssimo tempo, a advogada dela tinha 40 pessoas dizendo que passou por aquela situação. E isso tudo foi deixando a Jane um pouco mais confiante, porque ela via que mais pessoas ali estavam corroborando o que ela estava dizendo. Então ela se sentia menos maluca, porque no fundo ela se sentia um pouco maluca. Até onde isso era fato, onde isso poderia ser imaginação. E não, as pessoas contavam histórias muito semelhantes. E é nessa hora que aparece a Jane Hall, que decidiu usar esse nome também para ficar mais próximo de Jane Doyle, porque Jane Doyle vai até a polícia. Jane Hall rapidamente decide que ela vai aos tribunais e que ela vai contar tudo o que aconteceu. É a garota que eu mencionei para vocês que a mãe acabou achando erva, enfim, na bolsa dela, e que isso deu muito problema para ela e que ela penou muito na mão do Maskell. E foi uma menina que tinha sonhos, ela tinha vontade de fazer faculdade de Direito, mas ela mal saiu do colégio, ela se casou, teve filhos, não conseguiu estudar. Então, assim, ela se sentiu assim, tendo a vida dela de alguma forma mudada pelos atos ali, pelas coisas que ela passou na mão desses monstros. E a questão era o seguinte: ela estava disposta a ir aos tribunais, ela não tinha medo de mostrar o rosto, mas ela sabia que ia ser muito difícil, porque ela ia lutar, a luta que ela estava saindo para lutar era uma luta perdida e totalmente sem glória, só com humilhação e mais uma vitória da Arquidiocese de Baltimore. Ela não se acovardou, só que o engraçado é que a Jane Doyle e a Jane Hall, ambas contavam essas coisas, elas quase que se ajudavam, mas elas não se conheciam. A Jane Doyle é uma pessoa muito mexida, ou uma pessoa que de fato ficou com muito trauma, porque ela não gostava de misturar a experiência dela com a experiência de outras pessoas, para não se sentir influenciada. Então ela não entrava em contato, ela não contava as coisas, ela não queria conhecer as pessoas, ela queria apenas o trauma dela. No fundo, eu acho que ela não queria se sentir culpada por ter demorado tanto tempo para poder denunciar o Maskell, e talvez se visse pessoas ali que aconteceu depois, por exemplo, da data, né, que ela saiu do colégio, talvez ela se sentisse mais culpada. Quem é que sabe? Tô só aqui fazendo, né? Enfim, é só um pensamento, mas foi muito estranha essa questão de nunca querer encontrar nem mesmo a Jane Hall, que ajudou muito ela, entrou em contato com os advogados dela e foi a primeira ação que foi ali aos tribunais. Porém, né, foi ela, depois foi a Jane Doyle também participar disso, e aí a advogada diz para ela: olha, você pode contar a sua experiência, obviamente eles vão começar a fazer perguntas insuportáveis, mas você pode apenas olhar para a juíza, você não precisa olhar para o advogado do Maskell. Por que o advogado do Maskell? Porque ninguém sabia onde o Maskell estava, simplesmente ele tinha desaparecido. Alguns disseram que ele foi para a Irlanda, mas ele tinha um advogado representando ele, e esse advogado, e também é o advogado da Arquidiocese. Então a coisa começou a ficar gigante e mais pessoas começaram a surgir, dando seus relatos no escritório de advocacia. A proporção foi grande, muitas pessoas ali apareceram, contaram suas histórias, porém o resultado final, né, que já estava ali ganho, eles estavam pedindo uma indenização de 20 milhões, era uma ação civil, e no final, simplesmente, eles disseram que não tinha prova suficiente, não tinha materialidade suficiente, e entra no documentário uma outra discussão, que era a questão de memórias. Pessoas que sofrem, hoje a gente sabe que muitas pessoas sofrem algum tipo de trauma, alguma coisa assim, elas podem guardar memórias e que elas nunca mais ali lembram, ou que às vezes, depois de muitos anos tentando entender um comportamento ou outro, elas descobrem que passaram por coisas na vida, às vezes coisas dolorosas, perdas e até mesmo abusos. Então,
Isso foi uma coisa levada como se fosse assim, como ela pode saber? Elas estão mentindo, depois de todo esse tempo que elas abriram a boca. Parece que existia ali como se fosse uma lei, né, que dizia que se você não conta até os 25 anos de idade, aquilo não é mais válido. E que esse lance de memórias, aí, memórias reprimidas, memórias, enfim, não importa. Você não, essas memórias elas não tem como confiar nessas memórias e elas não são levadas a sério. E vários, né, ali vários psiquiatras e psicólogos corroboraram junto com a igreja que de fato isso não tinha nenhum sentido e que aquilo era só uma grandíssima de uma armação misturado com a imaginação de uma mulher problemática. Resumindo, era basicamente isso. Eles queriam colocar Jane sempre como uma mulher louca e fácil. Então isso era uma coisa assim muito gritante que foi sendo mostrado ali ao longo das passagens ali de horas e horas no documentário. Não adiantou nada mais uma vez, ninguém foi acusado, a arquidiocese, né, foi tudo arquivado, porque eles disseram que não tinham provas suficientes para levar para frente, que os depoimentos delas não eram depoimentos nem da Jane Doyle, nem da Jane Roll, como sendo ali de fato depoimentos confiáveis, porque eram depoimentos baseados em lembranças de pessoas velhas, né? Elas não tinham mais 25 anos. Então, se você não tem 25 anos, a culpa é sua e não de quem fez. Seria mais ou menos isso, porque você ficou quieto. Então ninguém entende que essas pessoas estavam tentando viver a vida. Elas estavam tentando seguir as suas vidas, né, com o que sobrou delas. E que depois, mais tarde, isso veio sim, né, e acabou, enfim, né, surgindo, vindo à tona e sendo colocado ali para fora. E isso abre um novo rol de investigação. O que a irmã Cat sabia a ponto de acabar numa floresta sem vida? E isso é o que vai pautar o restante, tá? Sempre a questão dos sobreviventes e também a questão do papel da irmã Cat. A irmã Cat, dentro desses quase 50 anos de um mistério que teria sido a perda da sua vida, ela sempre vai acabar sendo uma presença quase etérea em cima de todos esses processos. Só de falar até me arrepia, porque assim, todo mundo começava com a irmã Cat. O movimento foi levantado, né, então, né, das ex-alunas dela, hoje todas com idade para ser avó, foi levantado por amor a ela. A lembrança, a primeira lembrança de coisas ali que machucavam sem a pessoa nem saber por quê, foi feito depois de se ver uma foto da irmã Cat e lembrar quem era a irmã Cat. E aí a irmã Cat passa a ser aquele espírito que assombra de fato todas as pessoas envolvidas, incluindo a arquidiocese. Eles começam também a desconfiar, né, porque tem no meio disso um jornalista que não confia muito no Jerry, que teria sido esse padre que era amigo então, né, da Cat, porque ele diz assim que tudo teria começado com ele, então ele prefere, deixa sempre ele meio que de stand-by, porque ele diz que tinham coisas conflitantes com o Jerry, e vão acontecer coisas conflitantes mesmo. Você dá uma pausa para trocar bateria, vamos lá. Então no final dessa narrativa toda, você vai perceber que mais sobram suspeitos, quase todo mundo ali é suspeito. Vamos começar. Tirando os padres, né, tanto o Magnus como também o Meskel, vai surgindo também ao longo do tempo pessoas que vão entrando em contato com as detetives, né? Vamos chamar elas de super detetives, que são essas duas alunas aí, né, que teriam sido ex-alunas então da Cat, que já estão ali com seus 60 anos e totalmente modernas, atuantes e muito inteligentes, e ligando tudo, elas tinham mais informação que a polícia. Então elas vão lá, né, vão aos pouquinhos e vão descobrindo coisas. Um dia, simplesmente, alguém vai telefonar para elas e vai dizer o seguinte: olha, meu tio foi a pessoa que tirou a vida da irmã Cat. Então, em 1992, tá, a Jane, ela vai ter como se fosse assim um sonho lúcido, vai voltar ali no passado e vai lembrar de quando, né, a irmã Cat desapareceu. No dia seguinte ali, no final do dia seguinte, que seria então no dia 8, ele teria pegado a menina e levado até o meio do mato, mas ela não lembra como ela chegou ali, e o padre Meskel teria mostrado a irmã Cat. Ela teria ficado desesperada, não entendeu, porque a irmã Cat estava suja, então ela começou a limpar e tinha vermes no rosto ali da irmã Cat. Ela começa a limpar sem entender ali o que ela estava fazendo,
E aí ele vira para ela e diz que era isso que acontecia com quem abria a boca e que se ela tivesse ficado calada de novo, repetindo a mesma coisa, isso não teria acontecido com ela. E esse foi o motivo dela ter gritado na casa dela que a culpa tinha sido dela, ela tinha tirado a vida da irmã Cat. E aí as coisas começam, né, a se encaixar. É nesse momento que ela vai até o departamento de polícia e ela dá o depoimento dela, ela diz que ela se lembra disso e que o padre Meskel foi o homem que levou ela até a mata onde estava o corpo então da irmã Cat. E só que é o seguinte, a polícia não acredita, mas eles são obrigados a reabrir o caso e é justamente isso que acontece. Quando eles reabrem o caso, aparece na TV, aparece em vários lugares, né, que então eles estão reabrindo as investigações do caso da irmã Cat Sesnick, que teria então perdido sua vida no ano de 1969. Começa aquela coisa toda e ela começa a se pautar nisso. Não vai levar a muita coisa, mas pelo menos eles vão reabrir as investigações. Não importa se vai ser só para fechar depois, mas isso garantiu a manutenção de sempre alguém revisitar esse caso e mais coisas serem descobertas. Quando, enfim, eles decidem, ela mesma diz, tá? A própria Jane diz que ela percebe logo de cara, assim, que a polícia não acreditou nela e que não importava, ela tinha, pelo menos ela sabia que ela tinha falado o que ela lembrava e que ela estava mais em paz. Porém, ela queria saber onde estava o Meskel. E é nessa hora que ela descobre o seguinte, que o padre Meskel estava prestes a voltar ativa, porque ele teria sido afastado, ido para um instituto chamado Living, onde recebia padres ali que estavam com algum problema psicológico ou problemas ali com hierarquia. E dentro desse lugar, o que acontecia? Esses padres chegavam, recebiam esse tratamento, né, faziam parte desse programa para padres, muito bem recompensado. E um dia o padre Meskel vai ser levado para esse lugar. E quando o psicólogo ou o psiquiatra, enfim, perguntar para ele se ele estava sentindo ansiedade, né, o que estava deixando ele triste, ele simplesmente virou, né, para o profissional e disse o seguinte, não, é porque eu estive com uma menina de 14 anos, não tem problema nenhum. Eu estive com uma menina de 14 anos, eu só quero me livrar de problema, não quero saber de cadeia, então eu tô aqui, vou passar aqui um tempo. E foi justamente isso que aconteceu. Foi nessa hora que o pessoal do instituto, que já estava acostumado a receber esses padres, fez o quê? Foi lá e disse que não receberia mais padres se não tivesse toda a ficha dessa pessoa, tudo que essa pessoa já fez, porque eles não ficariam ali recolhendo pessoas que na verdade tinham praticado crimes. E depois disso, o Instituto não recebeu mais nenhum padre, porque obviamente a diocese ou a arquidiocese não revelava absolutamente nada sobre o passado desses padres. Ele teria ficado lá por um tempo e depois ele teria sido colocado, enfim, solto novamente para poder continuar atuando com a ficha totalmente limpa. E quem pensa que toda essa arruaça que ele fez foi só no colégio do Archbishop, não, gente, não foi. O Archbishop, na verdade, foi o lugar que ele foi mandado depois dele ter aprontado numa escola para garotos chamada San Clemente, onde, obviamente, pode ter acontecido abusos, claro, mas o ponto central dele era agressão física, até que um dia, né, um garoto vai contar para a mãe. E quando o garoto contar para a mãe o que estava acontecendo, ele vai simplesmente ser retirado e ele vai ser transferido então para o Archbishop, onde no fundo, gente, ele não tinha papel nenhum. É quase como se fosse um presente que teriam dado para ele. Olha, você não gosta de praticar esse tipo de coisa? Então a gente vai te colocar aqui num colégio para garotas, onde você vai poder fazer tudo o que você quer, tá bom? Com a aquiescência aqui da arquidiocese, porque afinal de contas, se vierem reclamar, a gente não vai fazer nada mesmo. Desculpa, mas foi justamente isso, tá, que aconteceu e era assim que acontecia e não tem como a arquidiocese não saber, e depois vocês vão saber por que eu tô falando isso. Antes disso, até no meio de um monte ali de escoteiro, esse cara esteve, tá? Esse cara é um cara violento, ele era um cara que colecionava armas, ele conhecia uma moça chamada Ali, que ele tinha feito um curso junto, e a Ali conhecia ele muito bem, sabia que ele era uma pessoa que gostava de muitas coisas, ele era mais um policial do que um padre, ela nunca entendeu muito bem qual era a dele, então assim, era uma
afigurei tanto, sabe? Quase que um caso a ser estudado. Essa criatura. Então, o que que acontece? Ele vai, né, e começa, né, a fazer ali, deixou as coisas dele todas arrumadas e já estava destinado, né, a começar a trabalhar em outro lugar. E Jane Doyle ali correndo, né, com as coisas para ver se conseguia impedir ele a voltar a trabalhar. Mas ela não conseguiu. Depois de 1975, ele teria sido demitido da Archbishop Hill, que seria o colégio, né, Archbishop Hill College, por uma, vamos colocar assim, diretora que a arquidiocese colocou como uma mulher, quis dizer uma mulher louca que colocou ele para fora sem nenhum motivo. E o motivo talvez tenha sido tão forte que ela deu para ele 10 minutos para ele tirar tudo que ele tinha no colégio e sumir do lugar, tá? E aí eles foram e removeram ele para um outro lugar. Então, era a mulher que era louca ou ela soube de alguma coisa também, né? Vamos lá, vamos continuar. Então, as histórias, elas vão acontecendo em paralelo. As lembranças que, no fundo, a Jane vai tendo e também, né, as investigações em relação ali às detetives e também as coisas que elas vão descobrindo. É nesse momento que alguém liga para as detetives, algum tempo depois, né, passou ali um tempo, chegou o ano 2000, elas recebem uma ligação de uma moça que diz o seguinte: o meu tio, ele participou, tá, da perda da vida, ele estava junto quando tiraram a vida da irmã Cat Sesnick. E ali, né, no caso ali, elas ficaram, foi a Gemma, até uma das meninas chamavam Gemma, uma das senhoras chamava Gemma, desculpa, sempre chamam de meninas mesmo, chamava a Gemma, e a Gemma começou a conversar com ela contou a história. Ela disse o seguinte: olha, eu escutei uma história por um tempo, né, de um tio meu que casou, o primeiro casamento dele foi com a minha tia, e ela sempre me contava de um caso que um dia ele chegou cheio ali, camisa manchada de sangue e tal, e quando passou o que aconteceu com a irmã Cat, ele teria dito que ele teria feito aquilo com ela. Então eu acho que é melhor você conversar com ela. O nome dessa mulher era Margaret e ela começa a contar, ela não quer se identificar no documentário, mas aparece as mãos dela e ela vai contando que foi o seguinte: ela casou com um homem chamado Edgar, que eles chamavam ali de Ed, tá? Ela casa com o Ed, ela era muito jovem, só que a irmã do Ed, que teria sido então a mãe dessa outra moça, né, dessa moça que teria entrado em contato com as meninas, com as detetives, ela diz o seguinte, que antes de se casar com ele, 3 dias antes, a irmã dele, a irmã do Ed, teria dito para ela que não se casasse com ele, porque ele não era uma boa pessoa e que ela não tinha ideia do passado dele. E ela mesmo assim achou que ela estava falando aquilo porque ele era um pouco infantil, um pouco imaturo, mas ela achava que ela poderia consertar ele ali como uma boa esposa. Só que acontece que não era bem disso, né, que eu acho que ela estava falando. Bom, enfim, ela se casou, né, então ela se casa perto do Natal, e aí ela vai vendo de fato quem é esse marido dela. Ela logo de cara percebe que ele não sai para trabalhar, ele finge que sai para trabalhar, mas não trabalha, e aí as contas começaram a se acumular, ela começou a ficar desesperada, e aí teve um dia, simplesmente, que ela foi tirar satisfações com ele, e ele, basicamente, ele tentou sufocar ela, e é nessa hora que ela diz, não, eu vou embora. E aí, nisso, o que aconteceu foi que ele disse pra ela, tá vendo? Se eu quisesse terminar o serviço, que seria sufocar ela, eu poderia dizer que quem fez isso foi outra pessoa e todos acreditariam. Você vê como é fácil se livrar? Teria dito isso pra ela. Ela pegou as coisas dela, foi embora de casa, mas ela teve que voltar, né, pro casamento dela, teve que reatar o casamento dela, porque na época ela estava grávida. Gente, isso devia ser anos, sei lá, 50, mais ou menos isso, tá? Ou menos. E ela tem os bebês. Quando nasce, eles nascem gêmeos, eles eram gêmeos, e a menininha dela precisava ganhar peso no hospital, né? Porque nasceu ali gêmeo e tal, precisou ganhar peso no hospital. E ela teria deixado a menininha lá. No dia 7, que teria sido o dia do desaparecimento da irmã, então, ela teria recebido um telefonema do hospital, na verdade no dia 6 à noite, dizendo que no dia 7 ela já podia buscar a filhinha dela, porque ela já estava com 2,5 kg, então ela já podia voltar para casa e vida normal ali para a menininha. Então ela lembra muito bem desse dia, porque foi o dia que ela buscou a filha dela na maternidade. E ela estava muito feliz, amamentando os bebês, quando de repente apareceu na TV a notícia do desaparecimento da irmã Cat.
O marido dela teria dado um sorriso de lado e dito o seguinte: alguém fez alguma coisa com essa mulher, vai começar a chegar o inverno e provavelmente só vai encontrar o corpo dela quando chegar a primavera e simplesmente vai ficar por isso mesmo, porque afinal de contas, o que vai sobrar depois de tanto tempo? E ele teria feito isso com um sorriso assim meio macabro, e aquilo deixou ela um pouco assustada. E naquele dia também, estranhamente, ela teria chegado e ele estava com as roupas sujas, tá? Com a mão principalmente suja de sangue. E ela perguntou para ele o que tinha acontecido e ele disse que brigou com o patrão dele porque ele precisava receber, o patrão não queria pagar. E aí, de repente, os dois acabaram brigando, mas que não aconteceu nada, porque ele acabou não recebendo o dinheiro dele. E teria sido justamente o dia, né? Teria sido no dia 7, quando ela voltou com a neném, que ele teria dito isso. Então, por que ele estava sujo de sangue? Depois ele falar uma coisa daquela quando apareceu na televisão. Ela nunca esqueceu daquilo, ela teria vivido com ele mais um tempo, até que um dia uma amiga dela disse o seguinte para ela, que tinha um cara, tá? E deu a descrição, falou que era um homem branco, dirigindo um carro vermelho, cabelo castanho, tudo mais, muito parecido com o marido dela, que estava rondando a escola Archbishop para pegar garotas e, enfim, praticar atos ali, né? Atos íntimos. E ela prestou bem atenção e começou a conversar com ele. Ele chegou para ela e disse que ele estava dirigindo o carro da empresa dele, né, que era uma empresa britânica, e o carro que ele dirigia era um carro vermelho. Então, naquele momento, ela teve a certeza que era ele. Tá? Era ele, o cara que estava fazendo isso ao redor do colégio. Ele foi preso por causa disso, tá? Então eles provaram que ele fez isso mesmo. E teriam perguntado também da irmã para ele, teriam perguntado se ele sabia alguma coisa sobre a irmã Cat, só que ele disse que ele não sabia. Então isso foi uma coisa que ficou ali na família e que ninguém nunca comentou, até o dia que essa sobrinha dele aí decidiu falar. E também teve o seguinte, naquele Natal, tá? Ele pegou uma joia, ela sumiu em novembro. Quando chegou no Natal, ele teria colocado no pescoço da esposa um colar. E era um colar de sino com uma pedra verde. E esse colar, normalmente, na época, as pessoas ganhavam quando elas iam se casar. E quem ia ficar noiva, e por isso a irmã estava indo até, né, o shopping, era a irmã dela, a Marilyn, né, a irmã da Cat. Então, aquilo poderia ter sido produto de um roubo, porque ela sim comprou aquela joia, né? Aquela joia no shopping e de repente ele apareceu com aquilo. E detalhe, tá? Parece que tem um lance com pedras, então quem nasce em agosto, a cor da pedra normalmente é verde. E no caso da esposa dele, a pedra dela era vermelha por causa do mês de nascimento dela. Então não tinha muito sentido ele dar para ela um colar com uma pedra verde. Mas enfim, né, ela não entendeu muito bem, ela desconfiou que aquilo não foi comprado para ela, ou que talvez nem tivesse sido comprado. Ela tirou, guardou e nunca mais mexeu naquele colar, até o dia que eles conseguiram falar com ela e ela entregou o colar. E aí vem uma nova saga. Por quê? Passados mais algum tempo, né, eles entraram em contato com a família, então, da irmã Kathleen Sesnick, com os primos dela, e disseram que tinham, então, uma joia, né, que tinha uma joia ali, que eles queriam que eles dessem uma olhada para ver se aquilo representava alguma coisa na vida dela, só que eles se negaram a participar de qualquer coisa, porque já tinha sido uma história que feriu demais a família. Porém, eles não conseguiram nunca entrar em contato com a irmã dela, que teria sido essa irmã, né, que ela teria ido comprar o presente, mas isso se explica. Quando tudo aconteceu, os pais da Cat, eles não quiseram prejudicar com a filha deles ali mediante aos irmãos, porque eles também precisavam ser criados, então eles tentaram afastar os filhos de tudo isso e a mãe não admitia que se falasse disso até o dia que a mãe dela também partiu, a mãe da Cat. E depois disso, então, a irmã dela começou a procurar essas pessoas que faziam aí, que eram responsáveis por essa página, porque ela sempre quis saber. E quando a mãe dela falece, ela encontra na casa muita coisa, incluindo um anel que teria sido, né, da irmã Cat, um anel escrito Ágape, e tinha também ali algumas outras informações no anel e ninguém sabia a origem daquele anel. Também existiam ali muitas coisas, né, que ela poderia responder, até mesmo em relação ao próprio colar, e ali as pessoas ficaram muito felizes e inclusive, né,
As moças, então, né, as senhoras que participavam ali, as duas senhoras, elas ficaram muito felizes porque elas poderiam conhecer a irmã, né, a irmã da irmã Cat, que era uma pessoa que de repente pareceria, elas se falaram pelo telefone, tinham vozes parecidas e tudo mais, então elas ficaram muito emocionadas, foi um momento de muita emoção e também de muitos pingos nos is. Agora vem a parte, tá, onde de repente houve algumas, na minha opinião, houve ali duas histórias muito distintas, tá, e aí fica difícil saber quem diz a verdade. Por quê? Segundo Jerry, tá? Segundo Jerry, que era o amigo, né, da irmã Cat, aquele padre que teria procurado e tudo mais, os dois eles eram apaixonados, mas eles tinham uma paixão platônica. Ele disse que como os votos dela eram refeitos ali, né, de tempos em tempos, chegava uma hora que teria que fazer votos permanentes. E ele estava apaixonado por ela e ela por ele. E naquele momento ele teria dito para ela que não fizesse os votos ali permanentes e que se casasse com ele. E por algum motivo ela não, enfim, nunca teria aceitado ali a proposta, ela queria mesmo ser freira, tinha medo de desviar ele do caminho de padre e não teria, né, acontecido nada entre eles. Só que parece que as coisas não foram bem assim. Eles trocavam cartas, trocavam muitas coisas, mas não passava disso, né, de uma amizade barra amor platônico. A questão é que depois uma outra carta vai surgir. Eles teriam encontrado uma carta na casa paroquial logo depois ali do desaparecimento da Cat. Como ele era o único homem, né, que a Cat conhecia, tinha mais ali, né, contato, eles teriam ido até a casa dele e lá eles descobriram uma carta que teria sido enviada, né, pela própria Cat, e nessa carta dizia o seguinte, né: querido Jerry, sinto muito, mas a minha menstruação, depois de 10 dias de atraso, ela finalmente veio. Sei que você vai estar com o seu coração dilacerado, porém, aí tinham coisas ali íntimas de amor e dizia que ela daria para ele o tempo que ele achava necessário, mas que ela queria se casar com ele, ela queria ser a mãe dos filhos dele. E depois ela terminava a carta com um eu te amo. Gente, a letra era dela, tá? Tudo era dela e aí existe um conflito. Quem estava esperando quem? Ela estava esperando ele ou ele estava esperando ela? Porque ele contou que estava esperando ela e que quem tinha negado, né, ficar com ele teria sido ela. Mas ali, pelo que eu entendi, ela estava desconfiando que ela estaria até grávida. Então era uma coisa que essa carta teria chegado até ele, né? Ali tinha a data de envio. E teria sido poucos dias antes, 3 dias antes ali do que aconteceu com ela. Então tudo aquilo fez com que sim, o Jerry fosse muito investigado pela polícia. E é nessa hora que vem uma nova família, que é uma família que tem ali muitas posses, é perceptível na série, que é uma família de posses, que é a família Schmidt. A família Schmidt vai acontecer da mesma forma que aconteceu ali com a família do Ed. Uma sobrinha vai entrar em contato e vai dizer que acha que o tio tem alguma coisa a ver com o que aconteceu com a irmã, porque um dia ela lembra que quando ela era criança, a mãe e o pai estavam discutindo e no meio dessa discussão ela teria dito para ele por que ele estava bebendo e ele teria dito porque eu tirei a vida de uma pessoa e eu não consigo lidar com isso. Então ela começou a ficar bem assim, bem neurótica mesmo com aquilo, até que simplesmente se perdeu, né? No começo ali na infância marcou muito, mas depois ela lembrou daquilo quando ela viu ali algumas postagens que começaram a viralizar. Então ela liga, né, para as detetives e conta essa história e diz: falem com a minha mãe, com a Bárbara. Bárbara teria contado essa mesma história sobre o marido e teria falado sobre o cunhado, o Bill, e também o amigo dele que chamava Skipper. O Bill morava a 10 passos do apartamento, tá, da irmã Cat, na época que tudo aconteceu. E ele era uma pessoa que tinha gostos diferentes e isso fazia com que a família não gostasse dele por ser uma família tradicional. Eles tinham, pelo que eu entendi, ali bens, né, porque tinha uma fábrica, empresa, etc. E ele era gay. E a questão é o seguinte: ele começou a andar com um cara chamado Skipper e depois ficou um pouco evidente que ambos ali eram namorados.
E eles começaram a se interessar muito pela Igreja Católica, porque ele começou a ver a freira toda hora, né, ali perto da casa dele. E foi nesse momento que simplesmente ele quis roupa de padre, ele começou a pensar em tudo isso como se fosse uma coisa divertida. Tiveram momentos até que ele se vestiu de padre, o Skipper se vestiu de freira grávida e andava na frente dele em algumas brincadeiras que aconteciam na cidade, mas isso era de muito mau gosto. Crise, talvez ele tivesse feito algo e o pai, né, então dessa menina teria participado, que teria sido então o marido, né, da Bárbara, e aí depois disso o marido da Bárbara começou a beber. O que poderia ter acontecido é o seguinte: por algum motivo o Bill, ou Billy, né, eles chamam de Bill ou de Billy, que era esse Billy Schmidt, junto com esse Skipper, eles teriam feito alguma coisa com a moça, porque eles falavam da menina, né, que eles teriam ali deixado na parte de trás da empresa, da parte de trás da fábrica da família. Acontece que o pai contou essa história, né? E depois disso ele começou a beber muito, ele começou assim a beber, usar substâncias ilícitas, a vida dele acabou depois disso, depois do que aconteceu. E o que dava a entender é que o irmão Bill começou alguma coisa e quem teve que terminar ou limpar a bagunça teria sido então esse outro irmão aí que era casado com a Bárbara. Existe, né, uma outra pessoa que ninguém ali colocou na equação, que era o irmão, né? O irmão, então, dessa moça. Acho que o nome dessa moça era Sharon, desculpa, tá? Era da Sharon Schmidt. E a Sharon Schmidt, ela diz que o irmão dela teria gravado ali todo o impacto do que aconteceu na vida dele, e ele teria dito que ele estava presente na casa do tio dele quando eles foram até a casa da irmã Sesnick e teriam ali saído de lá com um cobertor branco ou bege. E tanto ele como o Skipper, eles ficaram ali meio que distraindo ele, mas eles disseram que precisavam se livrar de algumas coisas e chegaram com aquilo, colocaram no porta-malas, teriam tirado da casa e depois eles dirigiram até a parte de trás de um casarão que ficava próximo a essa empresa, que era da família, e teriam colocado alguma coisa lá, mas que ele ficou sendo distraído ali pelo Billy enquanto o Skipper fazia isso, e que depois eles simplesmente foram embora. Só que isso perseguiu ele por muito tempo, porque no começo ele dizia que era algo pequeno, não parecia ser uma pessoa grande, parecia ser algo pequeno como uma criança. Só que depois, quando ele cresceu, ele entendeu que o que ele viu ali foi eles acabando ali de desovar um corpo. Teria sido mais ou menos isso. Depois disso, o Billy, ele teria surtado e ele parou de trabalhar, ele simplesmente parou de parar em lugares, ele virou basicamente um eremita, ele ficava de canto em canto, até que um dia ele ficou numa situação assim, totalmente maluco. Ele dizia que ele tinha medo de um espírito que tinha, na verdade, que tinha uma mulher, uma freira que vivia no porão da empresa. Depois essa freira vivia em vários porões e essa moça, né, então a Bárbara, ela começa a tentar ajudar ele. Ela diz: olha, não tem nenhuma freira. E chega uma hora que ela encontra um manequim. Ele teria feito um manequim, vestido um manequim de freira. E ele dizia que aquele espírito perseguia ele. Então ele tinha ali, ele era perturbado e ele começou a misturar bebida, remédio, várias coisas. Ele teria tentado tirar a própria vida 5 vezes, até que finalmente na sexta ele conseguiu tirar a vida dele. Mas ele nunca contou a história inteira do que aconteceu com ela. Então tinham 2 histórias ali paralelas de sobrinhas que diziam que seus tios estariam envolvidos ali no que aconteceu. A questão é, né, o tio estava morto, que era o Billy. O Skipper, ninguém tem ideia de quem é esse cara. E tinha também o outro, que era o Ed. O Ed estava vivo. Só que o Ed era uma pessoa deprimente, que dificilmente se arrancaria qualquer coisa dele, e todo mundo começou a desconfiar que no fundo eles estavam trabalhando ali para o Meskel. Então aquilo tudo começou a virar uma grande rede, tudo conectado, e tudo acabava se conectando de uma forma macabra ao Meskel. Todos conheciam o Meskel. Depois eles vão descobrir que a falta de investigação no caso da Joyce também era uma falha, porque na verdade, quando o corpo da Joyce é encontrado, o padre Meskel teria mandado cartão de condolências, e eles descobrem que a igreja que ela ia na missa, quem fazia a missa era o padre Meskel. Então, gente,
ela também fazia parte desse esquema, mesmo que ela não tivesse no mesmo colégio, não fizesse parte do corpo docente e também não fazia parte ali dos alunos, não fazia parte dos professores, ela sim tinha contato com o Meskel. Então, tudo levava a crer que essas pessoas poderiam, alguns deles até mesmo, ter recebido dinheiro, sim, para poder acobertar ali algumas coisas. Agora, se foi do Meskel ou da arquidiocese, ninguém sabe. E é nesse momento também que a Jane continua ali naquele questionamento sobre as coisas que ela lembra, se são reais ou não. E é nessa hora que ela diz que tinha mais alguém. Alguém teria dito que fez aquilo também com ela. E essa pessoa não tinha rosto, só que o nome dele era Bob. Então começam a procurar, tentar descobrir quem é esse Bob. Então basicamente todos esses suspeitos, então, esse Ed, também o Bill, o Skipper, até mesmo o irmão do Bill, essas pessoas que vão surgindo e até mesmo o Jerry, porque aí você já não entende mais qual era o papel do Jerry. O Jerry era apaixonado ou o Jerry queria se livrar dela? Ou ela poderia, sei lá, estar grávida e ele fez alguma coisa com ela. Não dá pra entender. Por quê? Quando eles começaram a investigar o Jerry, eles foram percebendo o seguinte, tá? Que o Jerry, na verdade, também teve um momento em que a arquidiocese pagou advogados pro Jerry sair de cena. E isso tudo, ele passou por exame de polígrafo, ele passou por vários exames e meio que assim, ele era o álibi do amigo, o amigo era o álibi dele. Mas no fundo o amigo não era tão amigo. Então eles não eram pessoas ali muito próximas e tanto que depois ele nem tinha o contato, ele nem sabia se esse cara estava vivo ou morto. E depois também de um tempo ele vai ser um ex-padre, tá? Ele é metodista, ele é casado, ele tem filhos, ele tem netos, enfim. Então parece que a ideia dele mesmo era largar tudo, só que ele teria ficado 10 anos ali ainda sendo um pouco perseguido pela polícia. Só que depois ele acabou indo embora e quando ele voltou, aí ele conta que ele voltou metodista, casado e etc. E algumas coisas começam a levantar uma suspeita em relação ao Jerry. A gente começa também a ficar prestando atenção porque é o seguinte, o Jerry conta umas coisas que são estranhas e a polícia vai negando, como por exemplo, do jeito que a polícia negou, que na verdade a Jane era a única pessoa que teria feito essa reclamação, quando na verdade o escritório de advocacia mandou mais de 100 pessoas ali fizeram as suas queixas e tal. Quando esses documentos foram pedidos, pasmem, esses documentos não existiam mais, tá? De 92, acho que a 2006 mais ou menos, eles tinham dado fim desses documentos. E todos os documentos que envolviam alguma coisa relacionada ao Padre Meskel, à igreja, eles simplesmente sumiam. E também, eles vão conseguir o seguinte, a Gemma vai conseguir um encontro com a irmã, da Cat. E vai ser nessa hora que ela vai descobrir o seguinte, a Marion, ela tinha, essa irmã mais nova da Cat, ela estava no colégio. Quando ela recebeu, até então ela estava só desaparecida, a irmã Cat, ela recebe uma carta da irmã, então da Cat, datada do dia 8 de novembro. Nessa hora ela fica extremamente assustada, ela não sabe o que ela faz, ela não sabe se ela abre, ela liga pro pai dela. O pai dela vira para ela e diz o seguinte, não, entrega para a polícia, porque a polícia vai usar isso, vai ter alguma prova aí dentro, ela tá desaparecida e pode ter prova, é melhor você não abrir. E aí naquela hora ela percebe que aquilo tá muito estranho e ela entrega para a polícia. Ela diz que quem busca não é uma pessoa com roupa de policial nem nada, e aí o pai dela diz que era detetive. Acontece que essa carta, ninguém nunca soube o conteúdo, ela foi fechada, ela foi recolhida fechada, ninguém nunca viu o conteúdo e ela não consta no dossiê de provas de lugar nenhum. Então ninguém nunca teve contato com esse conteúdo, com o conteúdo dessa carta postada, colocada ali no código postal no dia 8 de novembro. Como pode no dia 8 de novembro se ela desapareceu no dia 7, e depois só seria encontrada em janeiro, 3 de janeiro de 1970, meses depois. Então, tudo isso foram coisas que foram se perdendo e que no fundo ninguém conseguia entender o motivo. E agora eu vou contar uma coisa para vocês que me deixou muito impactada, porque foi assim, o Jerry, ele conta que quando eles começaram a investigar ele, eles foram muito duros. Até que teve um momento que ele já tinha passado pelo polígrafo, por várias coisas, e eles chegaram à conclusão que não tinha como acusar ele, não tinha como manter ele preso. E a questão é o seguinte, gente, eles vão fazer uma coisa, o Jerry vai dizer pelo menos que foi isso, Ele diz que o investigador,
ele simplesmente tinha pegado ali, o chefe da delegacia, pegou e disse que aquilo não era brincadeira e teria jogado em cima da mesa alguma coisa enrolada num jornal, e ele teria jogado o órgão genital, tá, da irmã Cat, todo ali escurecido, não precisa dizer, né, totalmente ali levado. Gente, bizarra essa cena. E quando ele contou assim, ele disse que aquilo traumatizou tanto ele, que ele demorou 10 anos para superar o que aconteceu, e eles disseram: isso é para provar para você que nós estamos investigando de verdade, a gente vai cair fundo nisso. Só que não adiantou nada, gente, era tudo mentira. Se alguém mentiu, né, ou a polícia ou o Jerry, porque a polícia diz que isso nunca foi feito, nunca entrou em nenhum relatório, ninguém sabia, nem o investigador, o primeiro investigador, nem o segundo, nem o atual. Então o caso continua aberto e eles disseram que aquilo era mentira. E aí o Jerry, ele começa ali a contar que eles fizeram essas coisas sim, e que acabou numa situação ali bem difícil ali para ele, e eles começaram a segui-lo, mas como se fosse assim, eles queriam saber mais da vida íntima dos dois do que de fato aconteceu com a irmã Cat, porque passou a ser quase como se fosse assim, uma fofoca, tal, que estava acontecendo. Então era nisso que eles estavam preocupados. E foi nessa hora que ele disse: vocês não vão encontrar ninguém se vocês continuarem se distraindo com essa história só por curiosidade sobre a minha relação com a irmã Cat. Então, naquele momento, a polícia, ela basicamente ali começa, né, a tentar culpar, né, o padre de qualquer jeito, na época ainda padre Jerry, só que depois não adiantou, não deu em nada. Ele acabou então, né, largando a igreja, tendo a família dele e tudo mais. Tem algumas coisas controversas dentro dos depoimentos dele? Claro que tem, a gente fica assim com a pulga atrás da orelha. Pode ter acontecido alguma coisa? Pode. Eu não sei. Eles foram lá, disseram que quando encontraram ela, tá, não tinha vermes no rosto, porque não podia ter vermes por causa da época. A menina Jane, né, Jane, quando se lembra que o Padre Meskel levou ela até o local e tinha vermes no rosto da irmã Cat. Depois, né, ficou então esse tem ou esse não tem. As meninas detetives, que eu fiquei super assim, né, assim de bobeira com a força dessas mulheres, elas descobriram o seguinte, que poderiam ter vermes sim, e vão simplesmente procurar um homem, que é um homem muito conhecido. Ele vai se oferecer basicamente para tentar ajudar, porque elas começam a pedir resultados da necropsia dela, das coisas, e eles não fornecem isso, só que tinham umas fotos. Então ele disse que esse homem, né, esse médico, ele disse, né, esse legista, que quando, em 1970, quando ele esteve na cidade, ele teve contato, tá, com o corpo dela. E ele disse que ele olhou muito, e ele diz que uma foto diz mais que um relatório. Então ele começa a olhar as fotos e ele começa a dizer tudo o que aconteceu. Ele diz: tinha vermes sim, eu posso garantir, tinha vermes na traqueia, tinha vermes, e uma mosca, na verdade, ela precisa de pouquíssimas horas para simplesmente já ter sim vermes. Então não tem sentido eles dizerem que isso não aconteceu, fora que a gente tem que estudar o clima também. Às vezes a época é uma época fria, porém não está frio, e simplesmente pode acontecer. E é nessa hora que é justamente isso que as meninas vão fazer, vão começar a ver, né, vão retroagir no tempo e ver qual o clima, né, como estava o clima, qual era a temperatura da época. No dia 7, a temperatura estava 17 graus, então isso ainda não é considerado frio, não frio para gelo, para evitar mosca e esse tipo de coisa. Então era extremamente possível sim que tivessem vermes. Então isso fez com que a Jane ficasse ainda mais feliz, que ela não estava ficando louca. Era mais coisas que corroboravam que ela estava certa, que ela passou por aquilo. Depois ele também olhou as fotos e disse o seguinte: olha, a situação aqui eu estudei muito bem na época, tá? Ela foi atingida, não foi uma coisa rápida, porque ela foi atingida com um objeto, obviamente, né, um objeto pesado, e esse objeto acabou dando um afundamento lateral de crânio, e não foi uma coisa instantânea, e também não tinha disparos, não tinha nada, mas eu pedi para que tirassem uma foto assim que encontrassem e não movessem, não mexessem em nada, porque eu queria dar uma olhada. Então, rapidamente eu percebi que tinha acontecido, né, a violência essa ali, e que também, né, teria acontecido, ela teria ficado um tempo ali.
e que ele não descartava, na verdade, nem a hipótese de repente ela ter sido colocada ali, mas que aconteceu sim a violação dela, enfim, né, conjunção ali não consentida teria acontecido sim, e que alguém poderia ter jogado ela até mesmo de um carro. Algumas pessoas já tinham levantado essa hipótese, ele vai lá, ele corrobora, e é muito legal porque quando chega nessa parte você vê que ele participou de várias, né, ele viu vários corpos, como por exemplo, ele teria feito a necropsia do Kennedy, ele teria feito também exames, teria servido ali várias vezes ali como um assistente, né, assistente de defesa do O.J. Simpson, de várias pessoas, até mesmo do Night Stalker ali, né, do Ramirez, do Richard Ramirez. Então ele era uma pessoa de fato assim com um nome a zelar. Inclusive, né, tiveram ali pessoas que o contrataram, pagaram, mas o resultado da perícia dele não foi agradável, eles preferiram não utilizar porque mais prejudicaria do que ajudaria. Então ele automaticamente quis mandar a mensagem de que o que ele diz não é comprável, né? Que ele não se vende, seria mais ou menos isso. Tenho lá minhas dúvidas com relação a esses peritos, mas tudo bem, vou fingir que é assim mesmo que funciona, porque a gente não pode julgar as pessoas. E ele foi muito... Ele deu informações ali que ninguém nunca deu. Por exemplo, essa questão de ter acontecido alguma coisa com ela. Eu de cara, quando disseram, encontraram ela, braço amarrado para trás, né? Saia levantada, blusa sem blusa. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa a mais. Só que eles não relataram isso, disseram que foi apenas uma agressão. Levou ela, enfim, a óbito. E isso estava muito mal contado. E é nessa hora também que você vai percebendo que o próprio James, que foi aquele homem, que foi o primeiro oficial a chegar no local, ele era extremamente amigo, mas extremamente amigo do padre, né, do Maskell. Ele disse que jamais o Maskell faria aquilo, que o Maskell era o tipo de pessoa que se eles entrassem numa briga, o Maskell entraria junto, que o Maskell era uma boa pessoa. Caramba, eu olhei aquilo e falei, gente, quem vai investigar alguma coisa contra esse Maskell? Ninguém. Deu pra ver que ele tinha a polícia na mão. Esse cara devia promover tanta diversão pra essa galera, tinha tanta gente, devia ter tanta gente graúda com o rabo preso na mão desse Maskell, e ele tinha um poder de persuasão que, muito sinceramente, dificilmente alguém abriria a boca mesmo. E via-se nitidamente que ele era muito querido. Então, se ele era uma boa pessoa, obviamente a Jane era uma mentirosa, uma má pessoa, e ainda era a única ali, né, que tinha essa lembrança tão contundente do que teria acontecido ali com a irmã. E a questão é o seguinte, essas coisas foram passando, também essa questão toda do abuso, isso também caiu só em cima da Jane, basicamente. Mesmo que a Jane Hall também acabou, né, depondo, entre outras pessoas que relataram, quem acabou colocando mesmo a boca no mundo foi ela. Então aquilo acabou ficando, né, um estigma ali no nome dela, e ela sempre com aquela sombra de mentirosa. Que eles vão chegar numa fase, gente, eu sei que vai ser o maior vídeo desse canal, até que vai chegar uma fase que ela já não vai mais procurar por isso, né? Então você começa a ver que eles mostram o colar para a irmã, né, da Cat, e percebem ali que na verdade ela disse que fazia todo sentido, porque o noivo dela, ele tinha nascido em agosto e a pedra era verde, né? Então era referente a pessoas que nasciam em agosto, e o sino de casamento, que ela gostava muito desse tipo, né, enfim, de joia e tal, e que fazia todo sentido ela usar ali um colar de casamento com uma pedra que representaria o noivo, que também era muito amigo da irmã Cat. A Cat, ela era gentil com todo mundo, então ela disse que aquilo fazia total sentido, e aí ela começou a se perguntar que se de repente ela nunca tivesse ficado noiva, a irmã dela estaria viva. São coisas que não adianta, né? Que são coisas que não se pode evitar, nem mesmo de acontecer no fundo e nem mesmo de se pensar, porque já aconteceu. Mas a pessoa se culpa de uma forma ou de outra. Então muitas coisas começam a ser levantadas. Essa irmã dela começa a conversar muito com o Jerry. E o Jerry, ele vai falando que ele não teve mesmo nada a ver com aquilo. Mais pessoas começam a aparecer e denunciar o padre Maskell. E aí não eram só mulheres, também tinham rapazes, desde, né, ali pessoas que eram agredidas na mão do Maskell, até outras coisas. E aí vai surgir um rapaz, né, que primeiro vai mostrar ali como funcionava Baltimore na política e por que uma lei que garante que pessoas acima de 25 anos possa sim
ter o seu depoimento validado quando o assunto é esse tipo, né, de crime. E que pessoas de 25 anos podem, né, acima de 25 anos, não são culpadas pelo que aconteceu. É quase como se fosse assim, se você tem 25 anos e você nunca falou com a polícia, não adianta, porque se mais pessoas sofreram, a culpa é sua que não falou para a polícia. Então, quase que você culpabilizava novamente, né, a vítima. Então, culpar a vítima, sempre a culpa é de quem sofreu, e não, ninguém entende que a pessoa demora muitas vezes anos, décadas para falar alguma coisa. Então entra, né, nessa jogada um deputado que começa a tentar fazer essa lei, né, essa lei que faz validar pessoas, né, pessoas ali que passaram por essa situação, pessoas de 25, pessoas de 60, pessoas de 80, de várias idades, validar o depoimento dessas pessoas, validar a causa dessas pessoas, ser aceito como um processo civil. E é nessa hora que simplesmente fica muito explícito que enquanto, né, 2 senadores que estão ali e são totalmente pró-igreja, eles nunca vão deixar essa lei ir para votação, porque se ela for para votação, ela vai ser aceita, e se ela for aceita, isso vai ser muito ruim para a Igreja Católica, que estava ali sendo enterrada por processos, muitos processos onde estavam pagando muita grana, mas totalmente ali quietinho, e também o que eles podiam jogar para debaixo do tapete. O caso da Joyce nunca foi resolvido, tá? Nunca deram absolutamente nada ali que pudesse ser uma pista ou até mesmo um indício de investigação. Nunca foram procurar, por exemplo, essas moças que estavam fazendo as investigações, essas senhoras, para saber o que elas sabiam. Então, no fim, você vai ver que existe esse confronto com a polícia. E a polícia não sabe de quase nada. Dizer que o exame de DNA é caro demais para mandar fazer, uma coisa de tanto tempo, custa, né? Será que um exame, mesmo que demore muito tempo, ninguém tá vivendo um CSI, mas, cara, é bem difícil você engolir essa história. E aí você vê essa lei, né, sendo ali todas as pessoas, a Jane, aí as Janes, né, tanto a Jane Doyle como a Jane Hall, elas se encontram, e aí você vai vendo ali as duas, né, se juntando, indo, né, dar ali, prestar ali o seu, enfim, o seu depoimento, enfim, o seu relato, para que a lei então vá para votação. Só que não tem jeito, né, o deputado inclusive já tinha falado que essa lei não ia passar, mas ele ia tentar, e a lei acaba não passando. E aí ele diz que vai tentar de novo em 2017, mas enquanto isso ele vai tentar acordos, vai tentar fazer a Igreja Católica se responsabilizar enquanto isso não vira uma lei, porque a maior parte desses casos envolvia a Igreja Católica em Baltimore. E é justamente isso que ele faz, só que eles pagam uma mixaria, por exemplo, para a Jane, algumas outras pessoas acho que nem receberam nada, não chegaram, não passou nada ali avisando, só que a questão é o seguinte, vai aparecer no finzinho um rapaz que vai validar tudo, absolutamente tudo que a Jane Doyle sempre falou. Ele vai dizer que ele penou na mão do Maskell, que o Maskell era uma pessoa que acabava abusando fisicamente deles, mas num sentido de mais de agredir, pegava pelo cabelo, machucava, também acabava, né, enfim, fazendo outras coisinhas ali, né. Só que a questão é o seguinte, quando esse garoto ele era muito bom no futebol, fazia vários esportes no colégio, mas era no São Clemente, o Archbishop Kill. Então antes, né, ele estava no São Clemente, que era para garotos. E lá ele chegou a avisar os meninos, olha, esse padre aí não é um padre muito legal, é um padre meio violento. E o padre virou para ele e falou que ele estava ferrado, porque ele ia tirar tudo que ele gostava e ele não ia passar de ano. Ele teria passado um tempo desse jeito, até conseguia passar de ano, até que teve um dia que ele foi e contou para a mãe dele. E a mãe dele não teve dúvida, chegou lá no colégio e falou um monte. Com medo disso virar um processo, o que aconteceu? Eles simplesmente chegaram um dia, chamaram ele lá no local, né, a arquidiocese, e disse o seguinte para ele, diz para mim o seu preço, o que você quer? Ele falou, não estou entendendo. Ele achou que ia ter justiça. Ele falou, não, diz para mim o que você quer. Você quer barcos, você quer carros, você quer dinheiro, o que você quer para ficar quieto? E ele disse que ele não queria barcos, ele tinha barcos, ele tinha uma condição financeira muito boa, ele não precisava de nada. Ele só não achava certo aquele padre continuar lá. E aí o padre, ele foi transferido então
para Archbishop Kill, que foi quando ele começou ali a fazer as coisas então com as meninas. Então olha que história, e detalhe, tá? No fundo, o Meskel, ele nunca iria para cadeia, porque o Meskel, ele morreu muito cedo. O Meskel, ele morreu ali por volta dos seus 60 anos de idade em 2001, então isso foi uma coisa também que mexeu com as pessoas, e também, né, esse relato, esse último relato, validou tudo que a Jane contou, validou esse homem agressivo, validou também a questão dele com a polícia, validou tudo isso quando esse rapaz então dá o depoimento dele. Mas muitas lacunas ficam abertas, como por exemplo, quem é Bob? Quem é o Bob que a Jane viu? Quem é o Bob que teria feito aquilo com a irmã Cat? Então essas são coisas, porque no fundo o Bob pode ser qualquer uma dessas pessoas, pode ser ali o Ed que está vivo, pode ser também até mesmo o Jerry. Agora, quem pode ter sido esse Bob? Quem é esse Bob? O Bob pode ter muitos rostos, mas as meninas disseram que enquanto elas estiverem vivas, elas vão continuar procurando. Os irmãos da Joyce disseram uma coisa que faz muito sentido, né? As pessoas estão morrendo, né? Todos eles já são idosos, então eles dizem assim, daqui a pouco nós também já não vamos existir. E aí eles não precisam mais explicar nada para ninguém. E me deu muita tristeza quando passou, né, ali no final, que o irmão dela, que participou, né, de vários pedaços ali dessa série documental, ele faleceu em 2016, quer dizer, o primeiro irmão já faleceu e os outros, né, também são todos de idades próximas. Então, quando não tiver mais ninguém para cobrar, facilmente isso vai para debaixo do tapete. Tinha a questão das guimbas de cigarro que também ninguém foi atrás. Gente, são muitas coisas e pelo que eu entendi, se envolvia também a família Schmidt. Isso foi muito também acobertado pela família Schmidt, porque pelo que eu entendi eles tinham dinheiro, tá? E dinheiro a gente sabe que move montanhas. E parece que também, né, a arquidiocese ali de Baltimore também. A questão é que eles fizeram assim, muitos acordos financeiros, porém, ficha suja mesmo, só existe um padre, tá? Um padre condenado por ter feito algo semelhante a isso, que foi um único padre que se declarou culpado. Todos os outros, eles foram inocentados ou nem mesmo chegaram a responder por nada, porque fizeram acordos financeiros, tá? Então, a Jane conseguiu que o Meskel era, assim, essa pessoa horrível e que o Meskel era uma pessoa que vinha, né, entrava e saía dos lugares e continuava ali sendo um perigo, né? Pelo menos foi um perigo até 2001. E aí também muito se fala da Russell, né? Porque a Russell foi uma pessoa também que poderia saber mais do que ela disse. Só que mais uma vez a Russell já faleceu. A Russell faleceu 2 dias depois, tá, do padre Meskel. Quando o Meskel falece, ela recebe um telefonema avisando que o Meskel faleceu e ela diz, parece que ele vai levar o segredo sujo dele pro túmulo. E 2 dias depois a Russell também morreu. A Russell também largou, tá, a ordem das freiras, ela se casou, ela teve filhos. Quase todos eles daquela época acabaram não sendo mais padres ou freiras. Então você vê muitos ex-padres e ex-freiras e a Russell nunca tocou no assunto, nem com amigos, nem com filhos, nem com ninguém sobre o que aconteceu com a Cat. E quanto ao anel, né, que a família acabou encontrando depois que tudo aconteceu, a irmã levou o anel para o Jerry ver. E o Jerry disse que, na verdade, foi ele que deu aquele anel para ela e que a ágape significava amor incondicional e que aquilo valia para muitas coisas. Ele quis dizer tanto para sentimentos pessoais como também aí pelo, né, enfim, pela religião, que é o amor incondicional aí por tudo e por todas as criaturas. Engraçado que depois de tudo isso me veio uma coisa à mente, sabe? Eu vi como a irmã Cat, ela move essa questão, né, das pessoas, né, ficarem ali tentando descobrir, e ela virou quase uma lenda urbana e quase como se lembrar dela fizesse muitas coisas acontecerem. E aí eu fiquei pensando que seria uma grande hipocrisia, mas eu não duvidaria
que se daqui a um tempo eles não pegassem, né, a irmã e simplesmente tentassem fazer dela uma santa, porque isso é uma coisa que, assim, acontece muito, né, acabar ali sendo canonizada, acho que é canonizada, e depois virando uma santa, né, tipo assim, aconteceu alguma coisa, pode até ter acontecido na mão de um padre, mas então ela vai virar uma santa. E o padre, ele morreu com a ficha limpinha, tá, nada que macule o nome dele. Depois também a arquidiocese avisou que não vai liberar os arquivos referentes ao padre Meskel, nem naquele momento para Netflix, nem em momento nenhum, e eles não têm obrigação de fazer isso e não vão fazer. O que eu fiquei assim pensando foi, pelo que eu entendi, ali as coisas todas terminaram em 2016, então eu não sei se de repente quando surgirem novas coisas, se não pode ter uma segunda temporada dessa série. Porque lembrando, quando se trata de algo, né, assim, de um documentário, de um documentário real, com aquela série Making Mother, e eu acredito que talvez ali, se eles acabarem ali descobrindo alguma coisa, possa ter uma nova temporada, porque tem sim, tá, um senador que tá muito em cima disso e parece que o tempo ficou um pouco fechado ali em Baltimore em relação à arquidiocese. Isso vem muito de encontro ali com várias movimentações, né, da Igreja Católica em relação a tentar parar, né, os escândalos, porque cada vez mais eles perdem espaço, né, de religião, espaço religioso, e tentam ali acobertar ao máximo os escândalos que acabam acontecendo, mas a gente sabe que tudo isso é muito frágil, que por mais que não exista nada formal, as pessoas sabem o que acontece, todo mundo sabe o que acontece. O estranho é todo mundo saber o que acontece, mas a justiça simplesmente fingir que nada acontece. Então, eu não sei, mas eu acho que eles devem pagar muito bem nesses casos, mas muito bem mesmo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, obviamente não deu pra falar tudo, eu acho que esse foi o maior vídeo que eu já fiz no canal, desse caso, que é um caso desafiador, então qualquer coisa aí, se eu tiver trocado um nome ou alguma coisa, vocês me desculpem, e também, se vocês conhecem melhor aí essa história, assistiram várias vezes, fiquem à vontade aí pra me corrigir, porque afinal de contas eu tô falando com pessoas extremamente inteligentes e que podem sim ter sempre mais informações. Então, se eu esqueci alguma coisa importante, pequei ou qualquer coisa assim, em relação aí a algum detalhe, coloquem aqui nos comentários e ajudem aí a deixar ainda mais completo esse vídeo gigante. Tentei passar o máximo de informação possível para vocês e com todo carinho do mundo. Então, por aqui a série, né, ou o Quarta Séries fica por aqui. Então, um ótimo meio de semana a todos e nós nos vemos na sexta-feira. Um super beijo e fui!